Naamã enfrentava o seu problema e era uma bênção. E era uma bênção. Dá para entender no texto. Lê o texto, relê, lê e relê. Você não vê falando mal deste homem. Era um homem bom. Era um homem sensível. Era um homem que estava só esperando o momento certo para a bênção chegar até ele. Aleluia! E a bênção estava se avizinhando da vida de Naamã e ele não percebia, mas a bênção estava chegando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu anotei aqui, que Naamã era, e que aquilo parece que não significava muito para ele. Primeira coisa, ele não era um homem comum. Ele era um capitão do exército. Ele não era um homem comum. Ele era bom assim, mas ele não era um homem comum no meio daquela tropa. Ele era um capitão. Ele era um general. Ele era um homem de posição. Com certeza foram muitos anos se preparando para isto, para ele estar na posição que estava. Era um ótimo combatente. Ele lutava as guerras da Síria. Ele era um ótimo patriota. Era um ótimo patriota. Era um ótimo guerreiro. Era um ótimo comandante. Era um ótimo capitão. Ele era bom. Lê a história dele, tudo ele era bom. O texto descreve que Naamã era um homem bom, mas era um homem leproso. E isso não atrapalhava ele. Deixa eu dizer, irmãos, aleluia, não deixe que os seus problemas, porque tem problemas que eu passo e que ninguém sabe, só eu e minha esposa. Tem problema que você passa que às vezes ninguém sabe, mas você está passando na presença de Deus, confiando em Deus e prosseguindo confiando em Deus. É isso que você tem que fazer. Não deixe que os seus problemas, ou não deixe que as crises que você está enfrentando, sejam um empecilho para a sua vida e para a vida dos outros. Aleluia! Ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Naamã era um homem grande diante do seu Senhor. Vamos ver no versículo de número 1, olha só. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Quer dizer, Naamã, quando chegava, todo mundo batia continência. Chegou Naamã, um grande homem, um grande guerreiro, um homem respeitadíssimo. Chegou Naamã. Naamã era respeitado. Naamã era querido. Naamã tinha a bênção do seu senhor, do seu líder, do seu comandante, daquele que estava acima dele. Naamã, irmãos, ele era um homem que, além de ter respeito de todo mundo e do seu senhor, Naamã era um homem que temia a Deus e que tinha a bênção do Senhor. Mas pastor, ele era assírio, mas ele tinha a bênção do Senhor. Vamos ver no texto, capítulo de número 1, capítulo número 5, aliás, e o versículo de número 1, olha só o texto. E de muito respeito, porque por ele o Senhor, aqui está com S maiúsculo, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Irmãos, para alguém ter a bênção do Senhor, aonde ele vai, essa pessoa tem que temer a Deus. Essa pessoa tem que temer a Deus. Lembra lá do Jairo? Ele era mais ou menos igual ao Jairo. Ele era um homem que não conhecia Deus de perto. Nós conhecemos a Deus de perto, de falar com Ele, de orar a Ele, de entender a Ele, de ouvi-lo. Naamã ainda era aquele que conhecia de longe, ouvia de longe. Naamã não tinha esse conhecimento, mas era um homem que temia a Deus.
e Deus o abençoava. Então existem muitas pessoas lá fora, irmãos, que às vezes ele teme a Deus, mas não conhece, e está esperando alguém como você para ir pregar para eles. Meu Pai, tem muita gente que está perto de você, que está doido para ouvir você falar do seu Deus, e você ainda não falou para ele. Tem muita gente que é grande, tem muita gente que é poderoso, tem muita gente que é nobre, e estão com o coração aberto, esperando ouvir uma palavra sua, e você ainda não falou. Meu Pai, isso aqui é forte. Ele era um homem que temia a Deus, que tinha a bênção do Senhor. A Bíblia diz que pelo Senhor ele vencia suas guerras e dava vitórias à Síria.